Não fofoquei em Mogi. Não foi um caso isolado. Apesar de haver esforços de páginas da extrema direita em colocar o protagonismo das ações de prevenção, mitigação e posteriormente algum tipo de reparação com relação a atentados em escolas públicas e particulares, atentados em escolas de um modo geral, atentados em ambientes escolares, apesar de haver um esforço de páginas como a Fofoquei Mogi em colocar o protagonismo disso apenas nas forças policiais, sendo que não se trata apenas de um caso de polícia. A polícia ela é acionada quando ocorre. Que a parte de prevenção, na parte de valorização profissional, valorização da docência, valorização da discência, o tratamento humanitário nas instituições, o tratamento destituído de interesse eleitoreiro, mantendo as instituições de ensino, instituições laicas dentro do espectro de decisão popular permeável à nossa sociedade. Não é um incidente, não é um caso isolado, é um fenômeno de base material, concreta, que ocorre no nosso país desde 1920, a gente tem registros. A violência dentro das escolas sempre existiram, mas desde a década de 20 do século passado. Além disso, na infeliz situação noticiada pela página Fofoquei em Mogi, vale ressaltar que também aconteceu em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Crianças foram esfaqueadas nas suas escolas, na escola Rotary, lá em Ituiutaba. Às 7 horas da manhã, o ato já estava acontecendo lá. E o que vale lembrar, dizer, é indagar, pelo menos deixar a dúvida. Será que não tem algum tipo de relação os dois ataques? São coisas que nós investigamos. Porque quando a gente fala desse tipo de crime, quando a gente fala desse tipo de ato, nós também falamos de nível mundial. Nós estamos falando de situações que muitas vezes são planejadas na internet, em panelas do Discord ou em chans, em fóruns, seja na dark web ou fórum em plataformas, sabe, onde o bom senso vai para morrer, tipo Twitter, sabe? A gente tá falando de situação de macro escala. A sua visãozinha limitada, editora desse panfleto sensacionalista chamado Fofoquei Mogi, não faz ideia, pelo visto, não consegue dimensionar, apenas fica valorizando as forças policiais que atuam de forma coercitiva, ora contra o cidadão, ora contra as instituições. Ah, mas quer dizer então que você é contra a atuação da polícia? Não, eles fazem parte de uma etapa do fenômeno como um todo. A violência na escola, ela começa bem antes. Ela começa no abandono do cidadão pelo poder público. Ó, não é por nada não, mas se eu não me engano, a escola, eu não me refiro somente ao Raul Brasil, mas tem Batista Rendas. Na escola estadual Batista Rendas, os estudantes estavam sendo cobrados de só poder entrar na escola em caso de atraso mediante a feitura de uma redação. Olha o constrangimento que a comunidade passa. Então, de repente, mãezinha, você sai para trabalhar de manhã, seu filho ou filha, por algum motivo, da CPTM parada, todo mundo sabe a qualidade péssima do transporte público, de repente as vanzinhas da radial não tá passando, enfim, seu filho ou filha acaba chegando atrasado, ele ou ela passa pelo constrangimento de ter que passar de escolher entre passar o dia inteiro no hall da entrada, num espaço de 2 metros quadrados, sabe, numa cela improvisada, ali é uma cela invisível, você limita um estudante a ficar num espaço de 2 metros quadrados do hall da entrada, ali é uma cela invisível. Mas se você limita, seu filho ou filha fica limitado a ficar no hall de uma entrada aguardando para fazer uma redação, ou se ela não tiver disposto a fazer a redação, ou ainda, né, se a criança ou adolescente tiver algum problema como dislexia, tiver algum tipo de problema relacionado que impacta diretamente no tempo hábil que leva para escrever uma redação, ou simplesmente tá bem, sabe, chegou atrasado porque, sei lá, a moça tá com cólica, o rapaz tá com dor de cabeça, isso, não tá legal pra fazer. Tem que passar pelo constrangimento de só poder acessar a escola em caso de fazer redação. Pais e parentes de estudantes, se não me engano, protocolaram uma denúncia aí, abriram uma ouvidoria, eu tive notícias, mas não teve muito desdobramento não, justamente por existir essa blindagem institucional. Isso na esfera estadual, na esfera municipal também acontece de forma velada, de forma assim, como o prefeito é muito próximo, o secretário de segurança é muito próximo, os secretários e superintendentes são muito próximos,
tem esse regime de chefia, é muito próximo, mas esse tipo de constrangimento com a comunidade já acontece. Então a violência escolar, esse nível de violência já começa no antes, cara. Se esse estudante já apresentava algum tipo de sintoma, cadê os dados dele? Cadê os relatórios dele? Ele tá sendo tratado como um homem criminoso, pois é, ele desferiu um adolescente de 18 anos, ele desferiu contra uma servidora, e sempre mulheres, diga-se de passagem, as primeiras vítimas são sempre mulheres, e de fato, a página Fofoquinha Emoji não pensou duas vezes em tratar o cara como sempre trata a maioria dos seus casos na rede, né? Punitivista, já falando, sabe, cadê o Foucault de sunga pro pessoal do Fofoquinha Emoji? Eles são muito punitivistas, deixa eu colocar aqui. E não me tirem de contexto, eu não estou defendendo agressores, eu tô criticando sua abordagem, uma abordagem amadora em dizer que foi um caso isolado, em querer passar pano a esse fenômeno que é o fenômeno dos ataques escolares, da violência em escolas, tá? Eu quero que, sinceramente, eu quero que esse agressor aí pague pelo que fez. Já acabou com a vida, já tem uma tentativa de homicídio com 18 anos nas costas, ele já se fudeu, já acabou com a vida dele, já. Eu não preciso ficar reforçando. Quem conhece a cadeia sabe, já teve que trabalhar em alguma forma com cárcere, sabe, né? Pronto, ó. O Code Sunga pra Fofoquinha Emoji. Não foi um caso isolado. Noticiar como caso isolado foi covardia. Covardia é fugir da responsabilidade de querer corroborar, colaborar de alguma forma, registrando que violência escolar é um fenômeno. Não é um episódio destacado. Aconteceu no mesmo dia em duas escolas. Como é um caso isolado? São malucos? Ah, mas tá tirando de onde essas informações? Vamos lá, só uma curiosidade. Não precisa ir muito longe, tá? Eu vou colocar aqui a página do Wikipedia. Uma briga entre pais na frente do céu José Saramago em Osasco resultou em um esfaqueamento. Pais se esfaquearam na frente do céu. Em fevereiro de 2026, na Escola Municipal Dário Santos, uma dupla invadiu e, armados com armas de fogo, atiraram em 2 funcionários. No dia 24 de fevereiro de 2026, na Escola Estadual Marcelo Tuman Neto, na cidade de São Paulo, uma briga de estudantes na escola resultou em que um adolescente identificado como Luiz Henrique atingiu um estudante identificado como Lucas com uma pedra na cabeça. Na escola Monsenhor Aguiar, estudante diagnosticado com esquizofrenia dirigiu-se à direção da escola. Ao chegar, pediu ao diretor para ligar para sua mãe. O funcionário foi ligar, foi surpreendido pelo estudante que o atingiu na mão e no braço com facas. 9 de dezembro de 2025, na escola municipal Márcio Andrade Guerra, em Patinga, Minas Gerais, 4 jovens lançaram uma bomba caseira numa escola de Patinga. 2 de dezembro de 2025, no colégio Cristo Sul, em Fortaleza, o estudante não identificado de 15 anos, armado com 3 facas, levou um colega de 15 anos para o banheiro da instituição e o atingiu com cerca de 7 a 10 golpes, a maioria no rosto. Vale lembrar que também em 2025, na escola estadual José Chediak, um estudante desferiu golpes de tesouras no rosto da colega. O professor que estava presente lá só ficou filmando com o celular, nada fez. O que você queria que ele fizesse? Primeiramente, pedisse demissão para tirar o trampo de professor comprometido, porque na hora de cessar a gente, a Vilma não pensa duas vezes, né? Na hora de cessar a galera que faz a mediação dos conflitos pra colocar esse scone dela. Aí, ó. Pode ser seu filho, filha, pra próxima vítima. Eu, hein? Escola Estadual de Ensino Fundamental em Média em João Pessoa, no dia 10 de outubro de 2025, durante a prova, um aluno, sem discutir, atacou com marteladas na cabeça. O professor aplicando prova tomou martelada na cabeça. Em 25 de setembro de 2025, na Escola Estadual Luiz Felipe, em Ceará, um tiroteio na escola rolou. Por volta das 9h30 da manhã, os atiradores não identificados chegaram na frente da escola de moto e, ao se aproximarem da grade, dispararam cerca de 20 tiros contra os estudantes locais. 2 alunos acabaram baleados e morrendo. Não foi um caso isolado. Então, é uma vergonha vocês manterem que foi um caso isolado. Gente, assim, momento Boris Casoy. Isso é uma vergonha. Não podem fazer isso. Quando a gente vai discutir o fenômeno da violência escolar, a gente tem que levar em consideração menos 3 ramificações. Para a sociedade civil, pode acontecer de alunos ou ex-alunos que se voltam contra as instituições por algum motivo. Para a qualidade do ensino, sabe? Tem escola que nega merenda. O aluno come o primeiro prato, quando ele vai tentar comer o segundo prato, a diretora fala, vai comer na sua casa. Existe esse tipo de violência. Quem tem dúvida, vai nas minhas páginas, coleciono gravações de abusos e violências institucionais em ambiente escolar. Então, existe sim parte institucional da violência. Existe sim a parte da retroalimentação através de manobras institucionais. Você retira com qualquer incentivo pros educadores, sejam eles professores ou não. E aí então você pega escolas que são em desmonte, com conchavos de chefialização. Um Zé Bunda qualquer pode assinar sua demissão lá, importa a sua formação e seu trabalho. A pessoa fala que não quer você ali formando consciência
consciência, principalmente consciência pra votar contra a extrema-direita protofascista, cara, dali. Se você ensina Estado de Direito pros estudantes, cara, você não dura um ano na escola. Se você pegar e ensinar os seus estudantes quais são os seus direitos, professor, professora, eu quero que você seja homem, seja mulher, ou não binário, mas eu quero que você tenha culhão, quero que você tenha grelo pra apontar o dedo na cara de qualquer diretor que seja e falar, eu vou ensinar os direitos dos meus estudantes. Vou ensinar o artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você, olha, eu já escutei de professora que eu estava ensinando estudantes a ameaçá-los com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você se sente ameaçado com o Estatuto da Criança e do Adolescente, vá procurar outra coisa pra fazer, parceiro. Você não devia ser educador, você não devia educar. Então existe sim o pilar institucional. E aí só então você tem a questão do pilar da esfera criminal. E detalhe, se a gente tá falando de ataques de menores de idade, a gente tá falando de atos infracionais análogos a crime. A gente não tá falando de crime propriamente. A gente tá falando de um menor que precisa ser apreendido e precisa ser ressocializado dentro das leis institucionais. Se você não aceita trabalhar dessa forma, eu não aceito pegar um menor infrator e tratar ele como alguém que cometeu um ato infracional análogo a um crime. Eu quero tratá-lo como criminoso. Você não concorda, eu reforço, você não concorda com o funcionamento da máquina pública educacional. Então some, vaza, vai trabalhar em convento, vai trabalhar em outra escala. Deixa as instituições públicas para quem defende o direito da população e o direito do cidadão. Então a gente só vai começar a abordar como caso final mesmo, assim, não integralmente, mas como parte de algo que poderia ter sido evitado. Esses crimes, todos eles poderiam ter sido evitados. Simples assim. Uma viatura equipada que você deixa de investir e investe numa escola, o custo de uma viatura em uma escola já faria muita diferença. Já não colocaria tanto ladrão no mundo. Educar hoje no Brasil é escolher o destino dos corpos dos pobres. É decidir se o pobre vai morrer baleado pela polícia porque se marginalizou e foi cooptado pelo crime por conta da falta de instrução. É decidir se o pobre vai morrer de tanto trabalhar ou decidir se o pobre vai morrer largado, entregue às drogas e aos vícios. O que você faz? O que você vai manejar com esse corpo aqui? Você vai colocar ele no iFood? Você vai colocar ele num emprego registrado? Poucos são aqueles que escolhem colocar o estudante pobre numa universidade, sobretudo universidade pública. Então para de escrever groselha, Pokémon Emoji. Uma coisa é você noticiar o ocorrido. Outra coisa é você noticiar o ocorrido como caso isolado. É fake news, eleitoreira da pior espécie. Não foi caso isolado. A guarda suzanense, assim como a polícia militar, deixa muito a desejar, sim, pois querem entrar nas escolas, baixar como se aquilo lá fosse um quartel, sabe? E recebendo seus penduriários, recebendo seus benefícios. Se o que um guarda de Suzano recebesse, um professor também recebesse, dificilmente isso teria acontecido. Então, para, porque nós estamos de olho, nós estamos monitorando vocês.